Doutor Me Consulta já está de volta, foi bem rapidinho, né? Olha, hoje eu recebo a gastroenterologista, a doutora Joana Palomino. Tudo bem, doutora? Tudo sim. Seja bem-vinda. Obrigada. E o tema de hoje, gente, é intolerância à lactose. Mito ou problema real que pode afetar a sua qualidade de vida? Já participa? Manda tua mensagem 991541079, interage aqui com a gente, tá bom? Porque muitas pessoas relatam desconforto após consumir leite ou derivados, mas nem sempre entendem que está por trás desses sintomas. A intolerância à lactose, ela é uma condição comum, cercada por dúvidas, mitos e até autodiagnósticos equivocados, né? A lactose é o açúcar presente no leite e para ser digerida, o organismo precisa de uma enzima chamada lactase. Quando há deficiência dessa enzima, surgem sintomas como, por exemplo, aquele inchaço abdominal, gases, diarreia e dor. Você aí que toma leite, você sente algum desses sintomas? Ou algum derivado do leite, manteiga, algum derivado? Pois é. Então saiba que você pode ser sim intolerante à lactose. E aí eu trouxe nossa gastroenterologista da Clínica Endos, a doutora Joana, para falar um pouco com a gente sobre esse assunto. Doutora, a intolerância à lactose, ela é muito comum? Sim, na verdade a intolerância à lactose é a intolerância alimentar mais comum. Cerca de 50-70% da população mundial tem uma má absorção à lactose e desses, cerca de 1/3 vão desenvolver intolerância à lactose. E como é que a gente consegue identificar corretamente esses sintomas? Os principais sintomas podem ser mais leves, como por exemplo, às vezes só um estufamento, um pouco de gases, sensação de distensão abdominal. Às vezes também pode vir acompanhado de uma alteração do hábito intestinal. A maior parte é como diarreia, mas a gente tem algum tipo de pacientes que também se apresentam como constipação. Então esses são os sintomas mais comuns. Pode constipar, é? A intolerância? É mais raro, né? Normalmente dá mais Solta, diarreia, né? isso. E a sensação de mais gases, distensão abdominal. Só que é possível que ela também altere o hábito intestinal para constipação. E doutora, quais são os principais sintomas que diferenciam de outros problemas intestinais, por exemplo? Existem alguns exames que a gente precisa fazer quando o paciente tem esses sintomas. O principal exame para a gente diagnosticar a intolerância à lactose chama o teste respiratório, é o nosso padrão ouro, mas normalmente a gente faz aquele teste com glicose, né? O teste que faz em laboratório, o teste sanguíneo, que a gente vai medindo a glicose em 30, 60, 90 minutos, e aí para a gente ver se após fazer o consumo de leite, como a pessoa vai reagir. Como a senhora falou, 1 em cada 3 pessoas tem intolerância à lactose, né? Aqui em Boa Vista, aqui em Roraima, é muito comum chegarem pacientes lá se queixando de intolerância, doutora? Sim, é um dos sintomas mais comuns do ambulatório da gastroenterologia, um dos principais. E aí, as formas de tratamento da intolerância, de que forma se dá? Cada caso é um caso? Como é que a senhora diagnostica e avalia cada paciente, doutora? A gente primeiro tem que classificar para ver se é uma intolerância transitória ou se é uma intolerância primária. A gente tem muitos casos em que, por exemplo, o intestino ele está inflamado por algum outro motivo, por exemplo, depois de uma infecção intestinal. Esse intestino ele fica inflamado temporariamente e aí ele pode não absorver muito bem alguns tipos de enzimas, como por exemplo a lactase. Então a gente tem que primeiro saber se é uma intolerância transitória, ou qual é a causa dessa intolerância? É porque o intestino está com uma desbiose? Se tem alguma doença inflamatória intestinal, doença celíaca? Tem que entender o que causou essa intolerância para a gente poder fazer o tratamento. E aí, lá no seu consultório é mais comum em crianças, jovens ou adultos ou idosos? Fala pra gente. A intolerância alimentar ela é mais comum nos adultos, desculpa. Nas crianças, o que mais vê é alergia ao leite, que são diferentes, mas no adulto que mais se apresenta a intolerância alimentar ao leite, porque a gente nasce com um gene que faz a quebra, né, da lactose. E aí, com o tempo, uma parcela da população, ela vai perdendo esse gene que faz essa produção. Então, normalmente, ela aparece por volta dos 40 anos. Olha, a Ana Paula do Messejana tá perguntando para a senhora assim: toda vez que tomo leite fico com dor de barriga
isso significa que já tem intolerância à lactose, doutora? A intolerância à lactose, ela também pode ser feita com um diagnóstico clínico. Se a pessoa sente algum desses sintomas quando faz o consumo de leite, já é possível a gente fechar o diagnóstico, é um diagnóstico clínico, não necessariamente a gente precisa fazer esses exames. A gente usa mais esses exames quando a gente tem alguma dúvida diagnóstica, não sabe muito bem se realmente é esse diagnóstico. Agora, o que a gente tem que ver é se essa intolerância à lactose que ela tem é transitória e qual seria a causa. Então, é realmente necessário procurar um atendimento, uma avaliação né? pra gente... Carla Mendes, do melhor. Cidade Satélite, já ouvi falar que existem graus de intolerância, doutora. Exatamente, porque assim, cada pessoa também tem uma sensibilidade diferente e cada alimento tem uma quantidade de lactose diferente. Então, e o intolerante, a pessoa que é intolerante à lactose, não quer dizer que ela não consiga tolerar nada. É cerca de 12 gramas ao dia, ou seja, um copo de leite, mais ou menos, que o intolerante ele consegue consumir. Então, por exemplo, se ele usa um alimento que tenha menos lactose, ele pode não sentir sintomas. A hipersensibilidade, ela também é afetada pela parte emocional. Então, se a pessoa tem intolerância e aí ela está passando por um período de estresse, ansiedade, ela vai estar mais sensível a alguns alimentos. E em outras fases da vida, ela vai estar bem, ela vai comer o mesmo alimento e ela vai conseguir tolerar melhor. Então, tem vários, depende do trânsito intestinal, essa parte emocional, tem vários fatores que afetam a permeabilidade do nosso intestino. Olha, Juliana Costa, também do Buritis. Boa tarde, doutora. Eu posso consumir leite sem lactose sem problema ou isso pode me fazer mal? Se ela pode consumir? Pode. Porque às vezes a gente vê que tem outros tipos de alimento que... tem opções de alimentos para quem é intolerante à lactose, por exemplo, né, doutora? Sim, o ideal, assim, dos tratamentos, né? O ideal é utilizar alimentos zero lactose, que hoje em dia a gente tem até leite condensado, né, sem lactose. A gente também tem a opção de utilizar a enzima, né, a lactase, que é esse substrato que vai fazer essa quebra. E aí, normalmente, por exemplo, é em casa fazer uso desses alimentos zero lactose e quando for para um aniversário, algum evento específico, utilizar essa enzima. E que são aqueles remedinhos, né? Isso, é importante lembrar que esses alimentos, eles têm que ser consumidos na hora que for feito o consumo de leite, porque ele se junta com a lactose dentro do estômago, então eles têm que se encontrar. Então, o ideal é que seja imediatamente antes da refeição. Tipo, 30 minutinhos antes. No máximo 15 minutos antes. E assim, às vezes, dependendo do tempo de Dura quanto tempo no organismo, doutora? Ela vai embora junto com o alimento. Tipo, eles se encontram e aí ela só entra pra quebrar. Olha só que Inclusive, interessante. a pessoa, ela pode consumir até mais de uma vez ao dia, porque ela é só... O papel dela é fazer essa quebra e ela fazer a digestão juntamente com a alimentação. E uma coisa muito importante é lembrar que ela é proporcional à quantidade de lactose que a pessoa está consumindo. Olha só. Então, por exemplo, se eu comer uma pizza super carregada depois do milkshake, pode ser que aquela enzima, aquela quantidade que ela tem de lactase não seja suficiente. Aí tem que tomar mais, né? Às vezes tem que fazer uso de 2. Então, assim, varia muito de cada paciente. Tem que ir sentindo como ele vai responder. Olha, a gente tem também a Fernanda Rocha, aqui do Paraviana, e ela pergunta exatamente, doutora, qual é a diferença entre a intolerância e a alergia ao leite? Elas são... Fisiopatologias são diferentes. A alergia, ela já é uma reação imunomediada. Já é outro tipo de reação que acontece. São liberados outros tipos de imunoglobulinas. E aí, a intolerância alimentar não, ela é mais um processo fermentativo que a gente tem dentro do nosso intestino. Doutora, assim, é necessário a gente realmente cortar totalmente o leite e derivados se a gente é intolerante à lactose? Ou existe alguma outra alternativa mais saudável? Por exemplo, pessoas que são intolerantes, mas não abrem mão de leite, por exemplo. Um brigadeirozinho, uma coisinha assim, sabe? Um chocolate. Não quer dizer assim que vai inflamar o seu intestino, porque ele é mais ao nível fermentativo. Então, o que acontece é que vai chegar lá e aí ele não vai encontrar lactase para quebrar e aí vai causar diarreia, distensão abdominal. Mas é diferente do que, por exemplo, o paciente que tem doença celíaca, que aí realmente o ficar tendo contato com glúten nesse paciente, ele causa outros tipos de problemas, acaba piorando essa inflamação.
Perfeito. E pra gente finalizar, existe tratamento ou é uma condição permanente? Depende da causa. Em algumas pessoas ela pode ser permanente, mas se a causa ela for resolvida, por exemplo, digamos que naquele paciente ele teve uma infecção e aí foi isso que desencadeou uma intolerância. Então, resolvendo essa questão, vai voltar a consumir o leite novamente. Por isso que é muito importante fazer essa avaliação para a gente fazer essa diferenciação do que causou, se é uma intolerância transitória, que a maioria é, ou se é uma intolerância permanente, que a gente vai precisar fazer esses cuidados e aprender a conviver com ela. Porque a intolerância à lactose, ela não tem cura, né? Se for essa intolerância permanente. Aí por isso que é muito importante a gente fazer essa diferenciação. Existe um controle, né, doutora? Mas ela não tem uma... Não, porque se for assim, essa falta da produção desse gene, a gente não tem como produzi-lo novamente. Então, se for esse o motivo, a gente teria que fazer essa adaptação. Olha, eu recebi aqui a doutora Joana Palomino, gastroenterologista lá da Clínica Endos. Doutora, eu quero lhe agradecer por ter vindo no Doutor Me Consulta, Obrigada. tá? Já deixa o telefone para agendamento de consultas também, por favor. Fica à vontade. Faça o convite também para essas intolerantes todas que mandaram mensagem aqui. Então, o número de agendamentos é 99173-1024. E se você quer saber melhor o que pode estar acontecendo com o seu intestino, como conviver com esse tipo de intolerância, se tem uma intolerância, além da lactose, existem outros tipos de intolerância. A lactose é a mais comum, mas às vezes não é só ela. Às vezes a gente tem isso, intolerância a frutano, frutose, o glúten. É necessário investigar, né, Exatamente. Então, e é muito individualizado. Cada paciente responde diferente. A gente tem que saber qual é o gatilho naquele paciente. Então, essa avaliação é muito importante para a pessoa viver sem gases, sem diarreia e com o intestino saudável. E ter uma vida sem perrengue, né, gente? Já pensou, ninguém merece você comer um brigadeiro e sair correndo para ir para um banheiro, né? Ou então comer, poxa, vamos tomar um café da manhã e aí sair correndo do nada. Eu já passei perrengues assim. Fica a dica. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Nada. E a gente se encontra numa próxima vez. Combinado, obrigada. Eu vou para um breve intervalo e eu já volto. Não sai daí.